todos. Agora estamos em 10h35, conforme o combinado com vocês, né? Antes de passar a palavra para a Flávia, eu só gostaria de avisar vocês que, conforme a LGPD, essa palestra está sendo gravada. Se quiser autorizar o uso da sua imagem depois, manda ali no chat para nós, tá? Isso. Boa palestra a todos e vou passar para a Flávia. Qualquer coisa é só me chamar, tá, gente? Obrigada, Amanda. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Olha aí a Cris entrando agora também, muito bom. A gente está bem feliz, muito contente, né, com essa quantidade de pessoas interessadas nesse tema, pessoas que já amam o teu trabalho, né, Elisa? A gente teve 80 pessoas inscritas, quase metade desse número é o pessoal lá das Duas Rodas também, e vi aqui, eu estou vendo ali o Marco, né, da Oxford, né, a Micaela também está aí, sei que tem a Cris, o Sidney da VEG, essa sala ali da Alice é o pessoal da Boca Grande, é isso? Isso, olha aí, muito bem, sejam bem-vindos. Eu vi que o pessoal lá da DRN também está aí. E assim, né, pessoal, vai demorar um tempo até conhecer todos vocês. A gente tem muitas empresas aqui. Se vocês quiserem ir colocando no chat aí o nome de vocês, de que empresa vocês são, para a gente poder ir se conhecendo um pouco mais, seria muito legal. A gente está começando, então, essa semana, né, de uma maneira muito positiva com a Elisa. A gente tinha programado para esse evento ser todo presencial, para a gente fazer um super almoço, e em função dessa pandemia não deu certo, mas a gente tem certeza aí que esse ano a gente ainda terá a oportunidade de estar junto com vocês presencialmente, seja num almoço, num café, ou só numa palestra mesmo, sem comida, né? Mas esse contato a gente sente bastante falta. Então fica aí o nosso abraço, nosso caloroso abraço, nosso agradecimento, né, pela presença, e desejar a vocês um excelente evento. A Elisa é uma pessoa incrível, com uma baita de uma energia, que o ano passado já estaria com a gente no circuito de talentos, e ela está aqui hoje, então, para começar aí o mês de fevereiro de forma maravilhosa. Tá bom, gente? O nosso evento está programado para terminar às 11h30, né? Eu vi que eu já recebi algumas mensagens ali do horário, então uma horinha de conversa aí sobre liderança positiva. Então, bom evento a todos e fica aí o nosso agradecimento. Vamos lá, Elisa, agora é contigo. Bora lá, então, meu povo, bom dia! Que bom honra dia. maravilhosa Bom estar dia. aqui com vocês. Ai, que bom. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Esse é um bate-papo, mais que uma palestra, é um bate-papo. Eu espero trazer vários insights para vocês hoje sobre algumas coisas que eu tenho estudado bastante, tenho ouvido bastante, tenho pensado junto com vários líderes e, né, pessoas que têm movimentado as empresas diante de tantas circunstâncias diferentes. E aí, eu pedi para trazer papel e caneta justamente porque o meu objetivo é fazer com que vocês saiam daqui com insights, saiam daqui com ideias, e que vocês possam, de fato, aplicar algumas coisas diferentes e ainda melhor aí na liderança e na gestão de vocês. Mas vamos embora, vamos que vamos então. Eu disse que mais do que uma palestra era um bate-papo, então coloca aí no chat, fiquem muito à vontade mesmo para levantar a mão, abrir o microfone aqui quando vocês precisarem, para que a gente possa fazer disso aqui um momento cada vez mais um compartilhar, né, sobre liderança positiva. E aí, pensando nisso, então, o que é que vocês vão ver nessa próxima hora? Ações práticas com relação a algumas tendências de mercado e como é que elas impactam diretamente na liderança e inspiração de pessoas, vou dizer assim. Como é que, de fato, eu posso engajar pessoas em meio a tantas mudanças de cenário? Porque quando a gente tem, assim, resposta efetiva para as coisas, é mais fácil dizer para onde nós estamos indo e, portanto, a gente engaja pessoas. Mas, às vezes, a gente não tem essa resposta. A gente tem a resposta para hoje. E aí, como é que a gente engaja mesmo diante de tantas mudanças, né? Eu vou trazer algumas ideias para vocês sobre isso. Eu e os meus cachorros do vizinho, que eu não sei se vocês estão escutando, mas eles estão participando aqui em alto nível também.
E eu também vou trazer para vocês 4 ideias que vocês podem aplicar de imediato para ajudar a trazer mais movimento para essa liderança, mas não só essas 4 ideias, principalmente uma roda com algumas skills que são inspiradoras e essenciais para esses próximos meses. Eu vou dizer assim, eu não posso dizer para os próximos anos, porque se eu acabei de falar que tudo está mudando a todo tempo, então a gente não tem garantia, mas isso pode ajudar vocês para esse ano, certamente. Com base nisso, já passei por algumas dessas empresas que estão representadas, não coloquei ainda a Rovitex aqui, mas é uma empresa que nós tivemos presentes aí no último, acho que no último mês, né, Samara? A Samara me ajuda aí, mas o foco não é esse, o foco é começar com uma pergunta auspiciosa para hoje. Qual é o principal ativo das empresas mais valiosas hoje? Fizeram uma pesquisa com as empresas que têm hoje maior valor de mercado, e aí vira uma coisa em comum, mas eu gostaria de jogar isso para vocês. Coloca aí no chat, por favor. Qual você acha que é o principal ativo das empresas mais valiosas hoje? O que eles encontraram em comum? Enquanto isso, eu vou tomar uma água aqui. Pessoas, Rafael disse. Pessoas, Leomar. Pessoas, Marcelo, Natália. Tá bom, vamos capital humano, pessoas. Gostei. Vamos ver se é mais ou menos por aí? Claro que passa por aí, mas olha que coisa incrível, velocidade. As empresas que mais valem hoje no mercado, o que elas têm em comum é a velocidade com que elas conseguem se adaptar, se movimentar, produzir e gerar resultado. Mas é óbvio que não só resultado para elas, como também resultado para os clientes, para o mercado e para o ecossistema como um todo ao qual elas estão inseridas. E aí é claro que se a gente fala sobre velocidade, não dá para desconectar a velocidade das pessoas, portanto, não deixa de ser pessoas também. Mas olha só, uma coisa que eu já quero combinar com vocês de largada é que qualidade, meus amigos e amigas, não é mais um diferencial competitivo das organizações. Então, não adianta mais a gente pensar, mas eu trabalho na empresa tal, e qual é o diferencial? Porque a gente entrega produtos ou soluções com muita qualidade. Se você parar para pensar hoje, olha que coisa louca que a gente tratou durante muitos anos como um diferencial competitivo, né? Mas eu entrego com qualidade. Quase que o cliente fala assim para a gente, vá, jura? Oxe, que susto! Achei que você fosse me vender um negócio sem qualidade, né? Então, não dá mais para a gente acreditar que a qualidade não pode andar junto com a velocidade. E que o engajamento de pessoas não pode andar junto nessa mesma frase. A qualidade, ela é algo que, vamos lá, a gente já tem alguns minutos de amizade, então a gente já pode ser sincero. É assim, a qualidade é a nossa obrigação. Mas o que muda o jogo para nós, então? A nossa capacidade de entregar essa qualidade com velocidade e movimentar pessoas para isso. E aí, quando a gente fala isso, já gera um nó na nossa cabeça, né? Porque assim, vamos combinar. A velocidade não é uma palavra que corre nas veias tão facilmente. Por quê? Porque acontecem alguns entraves. É óbvio que a gente tem circunstâncias que não necessariamente favorecem essa velocidade. Às vezes falta recurso, seja ele de pessoas, matéria-prima. Claro, isso não acontece na empresa de ninguém que está aqui hoje, né, Flávia? Acontece só nas empresas vizinhas. Tudo coopera maravilhosamente para a velocidade. Só que não, né? E aí, é por isso que eu quero começar essa palestra de hoje fazendo essa pergunta para você. Você tem sido um líder ou uma líder mais tarefeira ou tarefeiro? Ou você tem sido um líder ou uma líder escalável? Como é que tem sido isso para você e para a sua empresa? Porque a gente tem falado bastante sobre escalabilidade dentro das empresas. Claro que para falar sobre velocidade, a gente precisa falar sobre escala.
Mas as empresas só são escaláveis se elas tiverem uma liderança escalável. Então, não dá para eu pensar só maquinário, tecnologia, processo, se eu não tiver uma liderança escalável, que formem pessoas também como profissionais escaláveis. E aí, quando a gente fala de uma liderança positiva, passa por aí. A gente precisa pensar nisso cada vez mais. Até aqui, gente, ó, estamos só começando, mas eu quero ouvir de vocês. Está fazendo sentido? Escreve aí no chat, por favor, tá? Estamos indo bem? Só começando, eu vou colocar várias pulguinhas aí atrás da orelha de vocês. Adoro fazer isso. Sim, muito, que bom, que bom. E aí, então, vamos pensar. Se a gente está falando sobre uma liderança tarefeira, e aqui a gente tem uma armadilha muito grande, viu, senhores e senhoras líderes? Nós estamos falando de produtividade. E o nosso mindset, a nossa cabeça dá um nó na gente, tá? A gente cai em armadilhas muito interessantes. Uma das armadilhas muito interessantes da liderança é que parece que a gente só é produtivo quando nós estamos atolados em tempo. Porque se a gente fala assim, como é que foi seu dia hoje? Não, meu dia foi tranquilo. Deu tempo de pensar, planejar, de respirar. Dei até uma paradinha, tomei um café e tudo funcionou super normal, melhor até do que eu esperava. As pessoas falam assim, quê? Que à toa, nossa, mas tá louco, então não fez nada. Então a gente imagina, a gente cria esse cenário com uma pessoa produtiva, uma pessoa tarefeira, uma pessoa que está fazendo alguma coisa o tempo inteiro. Eu fui ministrar uma palestra em Ribeirão Preto, agora no final do ano, falei que a minha meta desse ano era ser chamada de à toa. Nossa, quando as pessoas olhassem lá minhas redes sociais, elas iam falar assim, meu Deus, a Elisa... Quinta-feira à tarde tá, sei lá, fazendo unha. Elisa, quarta-feira de manhã tá estudando. Você vai fazer, poxa, que à toa. Eu falo, sim, esse para mim é um elogio. Agora, essa é a minha meta. Mas por quê? Porque a gente precisa entender que trabalhar mais não significa dizer que nós estamos sendo mais produtivos e nem que nós estamos sendo mais escaláveis ou mais velozes. Então, não precisa contar para mim, não, mas já vai pensando aí, será que você está se posicionando mais como uma pessoa focada em tarefas ou uma pessoa focada em resultado, mas principalmente estrategista? E aqui mora aqui muda tudo na nossa liderança. Então, vamos começar daqui. Tá, Elise, entendi, maravilhoso, assim, ó, para falar é ótimo, mas para fazer, faço o quê, né? Eu também, às vezes, me pego nessa posição tarefeira, não é uma posição gostosa. Aqui tem desgaste físico, emocional, a gente perde pessoas, a gente perde oportunidades e a gente, de fato, perde velocidade. Mas como é que a gente transita, então, um pouco mais para essa liderança escalável? É importante a gente entender o que está acontecendo no mundo. E aí eu trouxe alguns dados que algumas pessoas aqui já conhecem, mas é sempre bom lembrar. Então, faz o seguinte, de 0 a 10, anota aí no seu papel, não precisa contar para ninguém. O quanto a empresa que você ajuda a construir hoje tem fit, orna, como diz aqui em Minas, com o que você acredita sobre um mundo melhor, de 0 a 10. Pensa na sua empresa, a empresa que você está ajudando a construir, e o quanto ela combina com o mundo que você acredita para um futuro melhor, ainda melhor. De 0 a 10. E aí eu vou te fazer uma outra pergunta, que também você vai colocar de 0 a 10 aí. O quanto a empresa que você ajuda a construir hoje tem fit, orna com o estilo de vida que você quer para você. Isso é muito importante, porque como a gente valoriza o trabalho, nós viemos desse mindset de valorização da correria, do trabalho, a gente acha que isso é performar muito, a gente também começa, e essa pandemia trouxe para nós exatamente esse momento de reflexão. Será que é essa correria que eu quero para a minha vida? Será que é esse sufoco que eu quero para a minha vida? Será que é esse não ter tempo para nada que eu quero para a minha vida? Será que é isso que é ser produtivo e ter alta performance para mim? E quando a gente se pergunta sobre isso,
a pergunta que mais vem na cabeça é, tudo bem, então o que te move hoje? Hoje, nós estamos falando do hoje. Eu estava com, esse fim de semana, agora, nós, né, Samara e eu, estávamos com o Murilo Gun, que fala bastante sobre criatividade, né? Ele participa de um mesmo grupo de mastermind que nós. Então, a gente almoçou e teve várias conversas super bacanas, assim. Mas uma das coisas que rodou na mesa, assim, que aquilo me chamou muita atenção, é uma frase que ele disse que é, seja bom no agora. E olha, quando ele traz isso, primeiro a gente quebra um paradigma. Como é que a gente pensa no futuro? A gente precisa pensar, a gente precisa trazer ele para o nosso presente. Nós estamos construindo coisas. Mas o que faz você se mover agora? O que faz, ou pelo que você gostaria de ser reconhecido ou reconhecida agora? O que te faz sair da sua casa todos os dias, independente do cenário, e se mover agora? Então, essa é a reflexão que talvez você esteja fazendo conscientemente, ele é top, ele é muito top. Rafa, a gente deu muita risada juntos, assim, mas o cara é muito diferente mesmo, né? E aí, e essa pergunta foi matadora, né? Então, eu falei com ele, eu falei, para de falar comigo, porque ele falava comigo, ele ia fazendo umas perguntas assim, ó, com um olhar assim, eu falava, não conversa mais comigo, não quero mais pensar perto de você, não quero. Mas, quando a gente pensa nisso, por que eu estou trazendo essa reflexão para vocês, gente? Porque exatamente agora é sobre isso que muitas das pessoas que trabalham para vocês ou com vocês, constroem a empresa com vocês, muitas pessoas estão pensando. Essas são as perguntas que seu time está respondendo agora. Se não está respondendo agora, vai responder em um futuro muito breve. Então, rolou uma pesquisa aí no ano passado, né, sobre as tendências pós-pandêmicas. Porque se o mercado de consumo, a forma como a gente compra vai mudar, e já mudou, a forma como a gente lidera também vai mudar. A forma como as pessoas acreditam e veem as empresas também vai mudar. E olha que coisa interessante, o que essa pesquisa trouxe? Essa pesquisa foi realizada nesses países que estão aí para vocês e tiveram mais de 7 mil entrevistados. E aí, 20%, mais de 20% dos entrevistados pretendem sair das suas empresas nos próximos 6 meses. Olha que coisa louca, olha a quantidade de pessoas que vai se movimentar nos próximos 6 meses. Nós não estamos falando em 3 anos. Então, olha só, quem aqui está lá pensando em como atrair, fidelizar colaboradores, porque hoje não é só atrair e selecionar bem, nós precisamos fidelizar colaboradores. Então, é bom começar a pensar também o que vai fazer esse povo mudar tanto, o que está fazendo essas pessoas quererem tantas coisas diferentes. E aí, a gente chega a algumas conclusões bem interessantes que eles trouxeram, né? Então, olha só, dessas pessoas que disseram que querem se movimentar, fidelizar é uma via de mão dupla, total, total, né? Não é só a empresa com o colaborador, colaborador com a empresa. Sempre é igual casamento, né? Não adianta só uma pessoa, tem que ser os dois. E uma nutrição diária. Então, olha só, dessas pessoas que pensam em sair, 59% delas acreditam que vão sair porque elas vão procurar uma empresa que tem um fit melhor com seus valores. 50% também acreditam que vão sair porque vão procurar uma empresa que tem um fit melhor com seu estilo de vida. E 31% vão sair, acredito que vão sair, porque também querem uma melhor compensação ou avanço na carreira. E aqui a gente precisa fazer uma paradinha. Por quê? Porque quem já estuda gestão e já está na posição de liderança há mais tempo, ou começou agora, não importa, já pode perceber que, para muitas pessoas, a liderança é a cara da empresa. Para muitas pessoas, não é sobre os benefícios necessariamente que a empresa traz, também, isso impacta também. Mas aqui a gente precisa falar sobre satisfação e motivação. A satisfação é aquilo que a empresa traz, mas a motivação é o bumbo diário, é aquilo que faz meu coração pulsar todos os dias. E quem contribui para isso todos os dias? A liderança direta.
E a liderança indireta também, mas principalmente a liderança direta. Então, quando a gente fala de uma melhor compensação ou avanço na carreira, não é só sobre salário, não é só sobre benefícios. Muito embora isso também vai contribuir muito. E a gente precisa, olha, estou até arrepiada aqui para falar, a gente precisa pensar no seguinte, meus amigos e amigas, o mundo está cada vez mais globalizado. O que aconteceu agora? As barreiras geográficas caíram. Então, agora, a gente não precisa só ser interessante diante das empresas dessa região onde nós estamos inseridas, mas nós precisamos ser interessantes diante de várias empresas que nem estão no Brasil. Eu estava em uma empresa agora, nesse fim de semana, nós estávamos ministrando um workshop, e aí eles falaram, Elisa, é uma empresa de tecnologia, o Rafa é da área de tecnologia aqui, sabe, né, de TI aqui, sabe. As empresas estão oferecendo agora, a empresa lá de Israel, sei lá da onde, eu não sei, eu não lembro, mas a empresa de fora do Brasil está pagando em euro. Não é só uma questão de agora olhar só as empresas que estão do lado na região, mas nós precisamos exercer uma liderança de atratividade. Nós precisamos engajar as pessoas cada vez mais. E como é que a gente faz isso? As pessoas precisam sentir que elas estão avançando, que elas estão se desenvolvendo, que elas estão se movimentando. Isso ajuda na fidelização das pessoas. Isso ajuda a gerar ainda mais engajamento. E aí, quando a gente fala isso, a pandemia alterou não só a forma como nós vivemos, mas principalmente, ou também, a forma como nós trabalhamos e o que nós buscamos nas empresas. E se tudo está mudando, a pergunta que eu faço para você é: e aí, enquanto líder, como é que você vai se posicionar de agora em diante? Não dá mais para a gente falar da liderança que a gente falava de 2019. Não dá mais para a gente falar da forma de liderar e engajar pessoas que a gente falava mesmo no início de 2020. Não dá mais. As coisas estão diferentes, porque as pessoas estão diferentes. Ó, a Flávia falou, aqui temos uma amiga que o marido trabalha para uma empresa americana. Ambos moram aqui em Jaraguá do Sul. Totalmente, é isso. Não é mais só sobre olhar para a empresa do lado e acreditar que eu posso perder pessoas, vou colocar perder entre aspas, tá? Para quem está do lado. Agora acabou, as barreiras caíram. E vai acontecer, viu, gente? Vai acontecer de, às vezes, você tá de mãos atadas e falar, cara, eu não consigo oferecer mais nada. Mas saiba que ainda assim tem muita gente que fica por outras coisas. E aí, o quanto nós estamos sendo bons nisso? E tem gente que vai embora também. Pronto, a gente também precisa entender que esse é um movimento natural, né? Agora, a gente só pode falar nisso quando a gente pensa, de fato, naquilo que eu comecei a falar lá atrás, da liderança escalável. Como é que a gente movimenta pessoas em tudo isso? E aí aqui vem algo mandatório. A liderança escalável, ela vem como um mantra, assim, ó. Se você aumenta o microgerenciamento, você diminui consideravelmente o crescimento da empresa. Então, o que é uma liderança escalável? Como é que eu pratico isso? Fazendo exatamente o contrário, diminuindo o microgerenciamento, por isso que eu te perguntei lá atrás se você estava sendo um líder ou uma líder mais tarefeira ou mais escalável, e aumentando, potencializando aquilo que pode fazer a nossa empresa crescer. Será que as pessoas que trabalham com você estão sabendo exatamente como é que elas ajudam a empresa a crescer ainda mais? A gente vai falar sobre isso. Então, a partir de agora, o líder deixa de dar essas micro-instruções e começa a fazer as perguntas certas, falando com as pessoas certas. Eu vou trazer isso de uma forma mais tangível, a gente vai trazer ações para você já sair daqui com ideias, fazendo diferente ou ainda melhor. Mas eu quero que você pense que não é mais sobre aquilo que você pede para as pessoas fazerem, que você direciona as pessoas a fazerem. É também, mas é aquilo que você ajuda as pessoas a desenvolverem. E o que desenvolve pessoas? Perguntas. Como é que a gente faz as pessoas expandirem, ter esse sentimento cada vez mais que elas estão se desenvolvendo? Aí, aqui, tem uma outra pulga que eu gostaria de deixar atrás da orelha de vocês, para a gente começar de uma forma ainda mais prática, então, todo esse papo aqui.
Eu gostei muito quando eu vi isso aqui, porque também nos ajuda a entender para onde que a nossa liderança vai. E quem tem uma atuação direta com o cliente final aqui vai sentir isso ainda mais. Se esse não é o seu caso, se tem uma atuação indireta com o seu cliente final, você vai sentir isso também. Olha só, lá atrás, como é que as empresas se posicionavam? Elas falavam assim, eu vou vender copo, tá? Então, a partir de agora é copo que eu vou fazer. Aí eu vou lá, faço um copo, vou no mercado e digo o quê? Pessoal, ó, estou vendendo esse copo, tá? Se vocês quiserem comprar copo, vem aqui comigo, tá bom? Eu estou vendendo, ótimo. Aí, a gente passou por um processo de mudança, aonde toda a nossa economia ficou muito focada na dor. E se vocês rolam Instagram, LinkedIn até que nem tanto, mas principalmente Instagram, vocês vão ver muita gente falando que a gente precisa entender qual é a dor que a gente ajuda o nosso cliente interno ou externo a resolver, a solucionar. E eu vi uma palestra outro dia do Walter Longo e do Diego Barreto, que é vice-presidente do iFood, de finanças do iFood, falando, parece que todo mundo agora trabalha numa farmácia. Então, a gente tem que descobrir qual é a dor para a gente ajudar a pessoa a resolver. Só que a gente tem passado por uma mudança na economia, assim como a liderança está passando por uma mudança, as necessidades, os desejos, os anseios, a nova economia também está mudando, a forma de se relacionar com o mercado está mudando. E a partir de agora, a gente não foca mais no qual dor a nossa empresa ajuda as outras empresas a resolverem, ou as pessoas a resolverem. A gente começa a focar especificamente em quais sonhos a nossa empresa ajuda os nossos clientes a construírem. E aqui nós temos um relacionamento de médio e longo prazo. Aqui a gente para de dar o famoso voo de galinha, que a gente resolve dor, depois tem que começar tudo de novo, e a gente começa uma construção relacional mais sustentável. Só que se hoje eu preciso mostrar para o mercado quais são os sonhos que a minha empresa ajuda a construir ou pode ajudar, vocês acham que dentro de casa eu não tenho que fazer isso? Percebe como muda de novo a liderança? Então, a partir de agora, meus amigos e amigas líderes, os seus colaboradores precisam e querem saber quais são os sonhos que eles ajudam a construir. Porque o que eles vão fazer é verificar se isso tem fit com o estilo de vida que eles querem e com o que eles acreditam sobre um mundo melhor. Lembra que foram essas duas perguntas que eu fiz lá atrás para vocês? Agora não se trata mais de dizer, estamos construindo essa campainha, estamos fazendo esse copo. O que nós, ou como nós ajudamos esse mundo a ser ainda melhor. E como você, naquilo que você faz, ajuda nessa construção. Cada vez mais a gente precisa de uma comunicação clara, intensa e positiva. Elisa, mas falar é muito bom sobre isso aí, né? E na prática? Bem, então vamos para a prática, vamos praticar isso aqui, então, e ver o que pode, em termos de ações simples, nos ajudar a praticar cada vez mais isso. Mas antes eu quero ouvir comentários de vocês, ou aqui no chat, até aqui, fichas caindo, eu quero hoje cabeças fervendo nesse lugar, sair daqui a cabeça explodindo, falando, fui lá naquela palestra da BRH, meu Deus do céu, que a minha cabeça explodiu. Quero saber quem tá com a cabeça já, formigando aí, explodindo. Senão eu não vou ficar satisfeita, senão eu não vou ficar... Flávia colocou um coração aqui, eu não estou vendo todo mundo, viu, gente? Para eu poder ver o slide. Está fazendo sentido aí? Está explodindo a cabeça? Legal, legal. Vamos ver o como, então, né? Claro, gente, cada vez mais, deixa eu contar uma coisa para vocês. Nesse futuro que já começou agora, não existem mais gurus. A gente precisa parar com essa história. O conhecimento está pulverizado, é mais democrático, ele está na cabeça de todo mundo, e o que eu estou falando aqui, metade do que eu estou falando está na cabeça de outras pessoas aqui, e outra metade na cabeça de outros, então, aqui não é uma verdade absoluta.
eu estou trazendo alguns insights, mas você pode juntar com outros que você já tem, pode compartilhar aqui no site, no chat, vamos fazer disso aqui algo grandioso. Por quê? Porque o conhecimento, ele está dissipado, ele está disseminado. Então, não existe mais essa história de guru, portanto, o que eu vou falar não é verdade absoluta, mas são coisas para a gente pensar. Então, vamos lá. Quais são as competências que passam a ser fundamentais agora para essa liderança positiva? E a gente precisa calibrar e relembrar aqui, então, o que nós estamos chamando aqui de liderança positiva? A liderança que gera movimento, que faz com que claramente as pessoas consigam ver o seu progresso saindo de um ponto A e indo para um ponto B. E não importa as circunstâncias que estejam aqui no meio disso tudo, mas as pessoas querem ser capazes de realizar e se sentir cada vez mais capazes e progredindo. Portanto, a gente precisa focar onde? No movimento das pessoas. Vou trazer algumas coisas que podem ajudar e você vai dando uma nota de 0 a 10 em cada competência que eu trouxer aqui, para você saber aonde está o seu ponto que você pode alavancar a sua performance nesses próximos dias, enquanto líder. Primeira coisa, ou o primeiro skill aqui que pode ajudar muito, é uma mentalidade de valoração. É um nome meio diferente, esquisito, né? Fala, gente, aqui, pelo amor de Deus, não vamos nos apegar aos detalhes. Nossa, isso aqui é um conhecimento, é uma habilidade, é uma atitude. Está no meio desse pacotão aí, tá? É algo que a gente precisa fazer ainda mais. Então, o que é a mentalidade de valoração? Quando a gente passa a entender cada vez mais de pessoas, que é o que vocês fazem enquanto líderes, ou que nós fazemos, porque eu também na minha empresa sou líder, então, a gente precisa entender o seguinte, uma coisa é a pessoa conhecer a si mesma, outra coisa é ela valorizar aquilo que está aqui dentro. Outra coisa é ela passar a confiar nisso que ela viu aqui dentro. E a gente, Flávia e Amanda, isso aqui daria até uma outra palestra, viu? Quando a gente fala sobre autoconfiança, não há como, não existe meio de ter autoconfiança sem autoconhecimento, porque a gente só confia no que a gente conhece. Então, não adianta, a gente não consegue desgrudar os dois. Mas uma vez que eu conheço o que está aqui dentro, valorizo o que está aqui dentro, eu passo a confiar. E aí sim eu me empodero do que está aqui dentro. Então, o que é uma mentalidade de valoração? É a mentalidade que o líder precisa ter para fazer as pessoas olharem para dentro, reconhecerem o que elas têm enquanto recurso, valorizarem o que elas têm enquanto recurso, confiarem naquilo que elas têm e, claro, se empoderarem daquilo. Porque senão as coisas não andam. E como que não anda? Aí, quem aqui já viveu a experiência de falar 500 milhões de vezes com a pessoa? Fulano, fulana, faça isso aqui. Aí a pessoa diz, tá, eu vou fazer. E aí, quando você percebe, a pessoa não fez, e não foi por falta de conhecimento. Foi por falta de autoconfiança. Aí você vai lá, vai, você consegue. Mas não é só uma questão de falar sobre. Quem aqui já percebeu isso? E aí a gente começa a ter aquela sensação de, cara, parece que não vai, não tá indo, não tá indo, não tá indo. Então, se a gente está falando de velocidade, eu preciso ser muito bom enquanto líder em fazer as pessoas olharem para dentro, conhecerem, valorizarem, confiarem e se empoderarem daquilo que elas têm enquanto recursos internos, para que elas consigam movimentar aquilo que eu preciso que elas movimentem. De 0 a 10, como é que anda a sua mentalidade de valorização? Atribuir valor àquilo que está aqui dentro e fazer com que as pessoas vejam isso. Agora vamos embora para o próximo aqui, vou passar rapidão. E aí depois, no final, estou aqui, tocando barco para a gente também conseguir um tempinho de abrir aí para perguntas, comentários aí também, tá? Comunicação magnética. O que é essa comunicação magnética, gente? É aquela comunicação que engaja pessoas, que faz com que as pessoas fiquem com você do começo ao final.
ela magnetiza. É só sobre storytelling? Não. Mas é a habilidade que você tem de começar a abrir a sua boca e fazer com que as pessoas, elas percebam o que você está falando, se interessem pelo que você está falando, acreditem no que você está falando, e aí sim isso gera movimento. E aí, outro dia eu ouvi uma frase que foi maravilhosa. Mais do que o storytelling, é o story doing. Eu achei muito sensacional. Então, não é sobre falar, é sobre falar de uma forma que vai fazer as pessoas fazerem. Por isso que é essa comunicação magnética. Quando eu consigo inspirar essas pessoas a movimentarem através da minha fala. De 0 a 10, coloca aí esse número para você. E, ó, não tem certo e errado, não tem bom ou ruim, nem melhor nem pior, mas tem oportunidades aqui. Foco em resultado é algo que a gente não pode desgrudar, obviamente, lembrando que foco para nós não é o objetivo ou a meta, mas é clareza em relação ao resultado que eu preciso entregar. E, ó, acreditem, isso aqui é uma coisa que a gente precisa fazer todos os dias. Por quê? Porque conforme a gente começa a movimentar, parece que já aparece uma nuvem, assim, de novo, embaça de novo a visão. Então, esse aqui é um ajuste fino para todos os dias. Qual é a clareza que as pessoas têm em relação ao resultado que elas têm que entregar esse ano, esse mês, essa semana e hoje? É um checkpoint rápido que precisa rolar para que a gente possa manter o foco em resultado. Então, lembra, foco em resultado não é uma vez só, é ajuste fino constante. Outra skill para a gente pensar, relacionamento e networking. Olha só, gente, que a gente faz. A gente faz uma grande armadilha para a gente mesmo, muitas vezes, sabia? E aí, a empresa tem tantas coisas para a gente fazer, ou na empresa tem tantas coisas para a gente fazer, que a gente acaba se relacionando só com as pessoas que a gente vê mais na empresa, ou que a gente precisa mais para o nosso processo fluir. E muitas vezes a gente perde a oportunidade de fazer esse relacionamento fora da empresa e desenvolver um network profissional. Não é só sobre desenvolver network, que é desenvolver um network profissional. Fazer com que, ou criar mecanismos para que eu veja o que está rolando lá fora. Para que eu tenha pessoas lá fora que possam me trazer informações, que eu possa contribuir com informações e que a gente possa se ajudar. Então, eu trabalho com uma líder em uma mentoria individual, está sendo preparada para ser diretora de, eu ia falar supply chain, mas não é, tem SNOP, ai que nome chique, né, gente, assim, da empresa e tal, eu nem sei falar direito, tá, mas é isso aí. E ela sacou o seguinte, cara, eu tô aqui na empresa, eu amo de paixão, tem 15 anos, 20 que ela tá na empresa, mas eu sei tudo da empresa, mas eu preciso ir para fora agora. Então, sabe aquela história do em si mesmar? Às vezes a gente se fecha na gente mesmo, mas a gente, às vezes, se fecha na empresa mesmo. Então, quanto você tem utilizado essa competência de networking para gerar relacionamentos que sejam contributivos e que venham de fora da empresa também? De 0 a 10, dá uma nota aí para você. A conexão tá boa? Ou tá... Não, tá boa, né? Ah, então tá. Beleza. Eu fiquei com uma sensação que ela tinha dado uma falhadinha. Não vou nem falar, que é para não atrair, gente. Nossa Senhora. Execução e inovação. Quantas vezes eu já fui perguntada, mas muitas. O que eu vou falar para vocês agora, assim, parece, mas eu já fui muitas vezes perguntada, porque a gente trabalha com alta performance dentro das empresas, né, também. E aí as pessoas falam assim, tá, mas você quer que eu trabalhe, aí na cabeça das pessoas isso é eu executar, ou você quer que eu inove, Elisa? Poxa, a gente gostaria muito que você fizesse os dois, e ao mesmo tempo, porque se você não fizer, alguém vai fazer por você. Então, execução não dá mais para a gente separar uma coisa da outra. Execução anda necessariamente junto com inovação. E ninguém melhor que quem executa para dizer como aquilo poderia ser diferente. Não é a Lucimara que vai ficar observando uma área de outra pessoa para dizer, ah, fulano, por que você não faz isso? Isso pode também.
e até porque ela não tem travas ali na cabeça dela em relação àquela área, talvez ela dê uma ideia, e aí o pessoal use como a transferência de domínio. Opa, alguém falou alguma coisa de uma área que não tem nada a ver com a minha, mas eu trago para mim, aí eu uso minha competência para dizer como aquilo poderia funcionar dentro da minha área, beleza. Mas é sobre quem executa pensar o tempo inteiro em como é que aquilo poderia ser diferente ainda melhor. Então, como anda essa capacidade de fomentar isso dentro do seu time, através da sua liderança? Aí tem mais uma skill aqui para a gente pensar. Ensino e autonomia. Eu amo essas duas que vêm aqui de parzinho, né? Por quê? Porque lembra que nós estamos falando de uma liderança escalável? A liderança só é escalável se o seu time tem autonomia para aquilo que é necessário. Não estou dizendo que é autonomia para tudo, mas para aquilo que é necessário para a resolução dos problemas e para a construção de novos cenários. Mas, quando a gente fala de ensino, não existe uma forma melhor de você se colocar como uma autoridade e que gera confiança e inspira movimento que não seja o ensino. Então, o seu time fica com você à medida que eles entendem que eles estão evoluindo e aprendendo com você também. Isso não significa dizer que você tem que ser a pessoa que mais sabe da mesa. Sempre a sua construção com o seu time tem que ser maior do que toda a sua competência, porque senão você limita também, você vira uma trava para o seu time. Mas você precisa, ou nós enquanto líderes, desenvolver cada vez mais uma posição de ensino. Eu posso ajudar as pessoas a se desenvolverem. E isso aqui, para quem trabalha na área comercial, vai ser um ponto crucial, chave. A forma mais fácil de vender agora é quando eu me torno uma autoridade ou uma referência em relação a alguma coisa, e as pessoas fazem isso mais rápido quando elas percebem que elas estão aprendendo comigo. Então, se torne cada vez mais ponte inspiradora e de informação para o seu time, para as pessoas com quem você se relaciona. Eu vou dar um exemplo. Muitas empresas que eu sei aqui atuam muito fortemente no varejo. Aconteceu agora uma das maiores feiras, se não a maior feira de tendências de consumo para o varejo, que aconteceu em Nova York no mês passado. Mas é aberto a todo mundo. Muita gente fez resumo do que vai acontecer aí pela frente. Pergunta, alguém aqui já leu o que vai acontecer? Já viu o que rolou nessa feira? Quais são as tendências? Então, não precisa responder para mim, mas pensa. O que você faz impacta de alguma forma no varejo? Poxa, então eu preciso ser fonte de inspiração para o meu time. Eu preciso levar para o meu time esse tipo de conhecimento. O quanto eu tenho sido essa fonte para eles de ensino que gera autonomia. É só para pensar, tá? Depois eu posso compartilhar com vocês o que eu recebi, porque eu usei esse exemplo aí desde a semana passada para cá. Eu tenho usado bastante esse exemplo do varejo. Eu tenho recebido alguns resumos bem interessantes do que vai rolar aí enquanto tendência. Quem quiser, me avisa que aí eu passo para vocês. Mais uma, vamos embora. Mais uma aqui para a gente fechar essa roda, que ainda tem algumas coisas aí para a gente falar. Posicionamento positivo. Jesus amado, ninguém mais aguenta reclamação. Põe isso na cabeça. Não é verdade? As pessoas querem estar do lado de pessoas otimistas. E, às vezes, enquanto líderes, nós temos acesso à informação que a nossa grande questão sempre vai ser como desdobrar isso para o time. E tem hora que dentro da gente a gente pergunta assim, ó, a gente fala quase que assim, ferrou, ferrou, ferrou. Como é que a gente vai fazer isso? Mas a pergunta é, você tem sido um líder ou uma líder que tem um posicionamento positivo, que movimenta, que fala que é otimista, que vai para frente, que faz as pessoas pensarem de que maneira podemos? Ou você tem sido aquela pessoa que reclama, que fala para as pessoas que não vai dar certo e ainda gasta um tempão para explicar o porquê não vai dar certo? Porque às vezes isso acontece dentro das empresas, né? Eu sei, gente. Olha só, tem gente, claro que não acontece dentro da nossa empresa, de forma alguma,
mas tem gente que gasta um baita tempão para explicar e encontrar dados que justifiquem o porquê aquilo não vai dar certo. Ao invés da gente pensar de que maneira podemos fazer isso acontecer. Então, quanto a gente tem estimulado esse posicionamento positivo, começando por nós. E por fim, ó, é fundamental, exatamente, Marco. Na construção do time faz toda a diferença. E por fim, último, mas não menos importante, skill para você pensar, a gente só tem sucesso em qualquer coisa que a gente fizer na vida se nós mantivermos disciplina e consistência. O grande desafio dos planejamentos, porque que muitas vezes eles não têm o resultado que eles poderiam ter. Não é porque o planejamento está errado, não é porque o mercado mudou, não é porque teve uma grande reviravolta, mas porque os times não foram disciplinados e consistentes 100% para fazer 100% daquele planejamento funcionar e aí sim ver se dá certo ou se tem alguma coisa para mudar. Aqui é como se a gente fosse, eu já passei por isso, eu já contei isso para muitas pessoas que estão aqui. Vai na nutricionista, chega lá, ela faz um plano contigo e aí ela marca um negócio irritante que chama retorno. Aí, quando você vai no retorno, ela pergunta para você, a minha nutricionista fez isso, Elisa, quantos % do nosso plano você cumpriu? E eu lembro que quando ela apertou isso, aquilo eu fiquei atordoada com a pergunta, porque olha só, eu tinha uma série de medidas que eu tomava na alimentação que era maravilhoso, era assim, fantástico. Mas eu bebia cerveja na época, agora eu não bebo mais, já 17, vai fazer um ano que eu não bebo álcool. Eu falo isso, eu não sei nem se eu fico feliz ou triste, viu, gente? Não estou falando... aí, olha, a boca chega a salivar. Mas é segunda-feira, vamos passar para frente esse negócio. Mas então, é assim, ó, e eu bebia cerveja, e eu lembro que ela perguntou para mim, nem vinho, Elisângela, nada, as pessoas estão incrédulas, até eu, meus amigos acham que alguma coisa aconteceu dentro da minha cabeça, alguém fez uma cirurgia, um implante, qualquer coisa assim, mas aconteceu, eu não sei explicar. E aí, quando eu cheguei lá, e aí lembra que eu bebia cerveja, e gente, assim, ó, eu gostava muito de cerveja, tá? Gostava muito mesmo, eu e meu marido. Aí, quando ela me perguntou, quantos % do nosso plano você seguiu, Elisa? Eu falei, então, mas veja bem, assim, só para entender, né? Você se refere à parte sólida da alimentação ou tudo? Aí ela falou, não, eu estou me referindo a tudo. Aí eu falei, entendi. Pois é, então se é assim, eu acho que eu cumpri uns 60% do planejado. E ela falou, não, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Só que a gente precisa saber que nós podemos esperar como máximo 60% do resultado. Quando aquela mulher falou aquilo, eu tive vontade de... Meu Deus, que coisa óbvia, mas é o óbvio que precisa ser dito. É uma verdade, só que a gente fica pensando que não. A gente cria um plano maravilhoso, a gente cumpre 60% dele e a gente fala que o plano não dá certo, percebe? Então, o que vai fazer o nosso time ter um planejamento desdobrado para o tático maravilhoso e do tático para a operação, e aí a gente diminuir essa diferença do planejamento estratégico para a operação? A forma como nós conseguimos manter disciplina e consistência dentro dos nossos times. Só que, em geral, enquanto líderes, nós negligenciamos isso. E a gente acaba deixando para cada um escolher como é que vai fazer, né? Então, pensa qual é a sistemática que você está usando para isso. O buffet de salada fica quase invisível para alguns, mesmo sendo muito variável. Tá vendo? Exatamente, é igual quadro de parede, você olha todo dia, daqui a pouco você para de ver, o buffet da salada é exatamente isso, tá lá, mas parece que a gente não vê mais, exatamente isso. Então, gente, fechando essa roda aqui, eu quero trazer mais 4 pontos agora rapidinho para a gente abrir para perguntas, mas eu quero que você pense também em qual desses pontos aqui, nesses próximos dias, nessa próxima semana, você pode colocar a sua atenção direcionada acima do normal para desenvolver ainda mais.
E não é porque talvez você não saiba disso, ou é porque é normal, a gente vai fazendo um montão de coisas e a gente acaba deixando uma ou outra coisa cair mesmo, ou ficar abaixo do que poderia ser. Então, escolha um desses pontos aqui. Eu sugiro que você escolha aquele que está mais baixo. Por quê? Porque imagina que você está construindo uma pedra. E se essa pedra ela tá pontuda, então tem lá a mentalidade e valoração, tá? Super alto, mas a disciplina e consistência, a capacidade de incentivar isso no time tá baixa. O que acontece quando você coloca para rolar uma pedra pontuda? Ela começa a desgastar, e começa a desgastar exatamente pela ponta, ou seja, aquilo que está mais alto é aquilo que vai ficando mais baixo. Então, eu sugiro que você pegue aquilo que está mais baixo agora para você e coloque sua atenção direcionada acima do normal nos próximos dias. E eu vou trazer 4 ações que podem te ajudar aqui. Você vai fazer o que com essas ações? Vai pensar se faz sentido para a sua operação e como isso seria aplicável na sua operação, tudo bem? Então, ó, primeiro ponto aqui para a gente pensar é a gestão libertária. De tudo isso que a gente falou, uma das coisas que você pode começar a fazer que vai ajudar a movimentar aquela roda é a gestão libertária que vem com responsabilidade e autonomia. Então, ó, o que acontece? A responsabilidade e autonomia. Será que você está ainda microgerenciando ou você está atribuindo responsabilidade para as pessoas com liberdade para que elas resolvam aquilo que elas precisam resolver? Ou será que ainda tudo precisa passar por você? Só que para fazer isso, a gente precisa estar preparado para assumir caminhos diferentes. Uma vez que você dá liberdade para as pessoas, então a gente precisa estar preparado para isso. Então, ó, 4 pontos para essa gestão libertária rodar e mais fácil na sua empresa. Sugestões, isso veio das empresas que estão melhor avaliadas no mundo, lá daquela pesquisa lá atrás da velocidade que eu mostrei para vocês, tá? Veja como que isso seria aplicável e se é aplicável hoje na sua operação. Lá, essas empresas, elas montam times ambidestros. Ou seja, o que são times ambidestros? Quem mantém o padrão junto com você e quem pensa no próximo passo. Tá bom, todo mundo vai inovar, mas e se eu pudesse? Porque tem sempre aquelas pessoas que elas têm mais facilidade em fazer o quê? Manter padrão. Ó, estabelecemos processo, é isso. Porque nós precisamos garantir que o arroz com feijão está sendo feito bem feito, certo? Então, quem são essas pessoas? Agora, tem as pessoas que, cara, vão viajar com você no que poderia ser diferente ainda melhor. E se eu pudesse, então, dividir o meu time, isso não está relacionado a dividir, mudar função, está relacionado a montar alguns pequenos grupos de trabalho junto com você, em assuntos específicos, tá bom? Então, quem é que pode manter o padrão e quem vai pensar contigo no próximo passo? Segunda ação que é tomada nessas empresas e que poderia ser tomada aí por você. Squads com capacidade de resolução de missões. Então, esses squads, eles têm autonomia e capacidade de produção. Eu vou dar um exemplo fora da curva, mas eu já vou dizer como é que isso poderia ser aplicável, assim, em algumas outras empresas. Quem é cliente do Nubank hoje? Né? Muitas pessoas se tornaram clientes do Nubank. Eu estou aqui com a caixinha deles que eu recebi. Então tá, por que o Nubank é uma das empresas que consegue ter resolução mais rápida, lembra a velocidade, do mundo? Se você ligar lá hoje, porque deu algum problema em alguma coisa do seu cartão, da sua conta, qualquer coisa, eles têm os squads de trabalho. Então, a pessoa que é relacionamento com o cliente, ela já está ligada ao time dela, ao squad dela específico. Nesse squad, ela já tem um engenheiro, ela já tem um financeiro e ela já tem alguém de vendas. Ou seja, ela já tem nesse squad todo mundo que ela precisa para resolver algum problema seu. Então, ela não precisa falar assim, eu vou passar da área tal para a área tal para a área tal. Ela monta um squad, ela faz parte de um squad que já tem autonomia e capacidade de resolver aquilo que precisa. Elisa, dá um outro exemplo? Dou. Então, assim, ó, imagina que você tem um time de manutenção. Tá bom, aí tô falando de maquinário. Tá,
Quem que poderia ser o squad de trabalho? O eletricista, que já vai junto com alguém da produção, que já participa junto com alguém de alguma área específica. Então, não é que eles precisam ficar juntos o tempo inteiro, mas se um foi acionado, tudo que ele precisa já está ali, todas as áreas que ele precisa, ele já sabe quem ele vai acionar mais rapidamente, que já faz parte desse squad dele, para que ele possa ter autonomia na resolução, entende? Então, é algo que tem funcionado muito bem nas empresas, não está relacionado a descentralizar times, mas está relacionado a fazer núcleos de resolução de problemas. E aí, aqui você pode pensar, por exemplo, o que o seu time ainda não faz ou não resolve, que você gostaria muito que eles fossem capazes de fazer sozinhos. Monta um squad para isso. Quem são as pessoas que podem apoiar o seu time nisso? Mais uma ação, penúltima, one-on-one, né? Muitas empresas já têm adotado isso, mas o que as empresas mais velozes do mundo têm feito? Elas perceberam o seguinte: você precisa ter a informação correta e se colocar a serviço de alguém, fazendo as perguntas certas. Como é que elas fazem isso? Em geral, um líder não tem mais do que 6 pessoas como ponto direto para eles falarem. Eu sei que tem pessoas aqui que tem 50 pessoas no time, enfim, eu sei disso. Mas aqui eu estou falando e se a gente pudesse criar um caminho intermediário, onde esse líder distribui informação para 6 pessoas e consegue fazer pontos de ação com essas 6 pessoas e essas 6 pessoas desdobram. Mesmo que seja uma liderança indireta, aqui eu não estou falando, vamos criar uma nova posição de trabalho. Tem gente aqui que vai me matar se eu falar isso, né? Não é sobre isso. É sobre pontos de dissipação de informação, entende? Assim você consegue a velocidade na sua informação. E aí, aqui o quarto e último ponto para a gente fechar é como que a gente faz essa gestão escalável? Como é que você consegue falar com as pessoas certas para fazer o que é certo? E o que acontece muitas vezes é que nós falamos com outras pessoas que não são necessariamente aquelas que vão resolver o nosso problema. Então, eu acabo dissipando informação, perdendo tempo e eu faço uma curva de comunicação enorme. Então, como hoje eu posiciono as pessoas e trabalho no mindset das pessoas para que elas possam falar com quem precisam falar para resolver aquilo que precisa ser resolvido, entende? E não só falar sobre o assunto e com qualquer pessoa. E aí, pensando nesses 4 pontos, eu também gostaria que você refletisse qual deles ou quais deles fazem sentido para você. Claro, aqui, gente, a gente vai ter que usar a transferência de domínio. Você vai ter que pegar o que eu estou trazendo aqui e ver, para a minha empresa, na minha função, no que está ali, sob minha alçada, como é que eu poderia desdobrar isso? Aí entra o seu conhecimento específico. Mas essas são 4 ações que as empresas que mais estão ganhando velocidade no mundo estão fazendo, e aí, de uma maneira ou de outra, você poderia trazer ainda mais para o seu dia a dia. Com base nisso, para fechar, eu gostaria muito que você hoje saísse daqui pensando, então tá bom, diante de tudo que a gente conversou, o que eu posso fazer diferente já nas próximas 24 horas? O que eu posso setar como uma meta, uma ação aceleradora para esses próximos 7 dias? E que resultados que eu posso esperar em 30 dias para eu saber que eu estou caminhando em uma liderança mais positiva, que gera mais movimento e mais escalável, ou que eu estou ainda no mesmo ponto que eu estava nesse dia de hoje dessa palestra? Quem precisar de ajuda, quem quiser alguma informação ou que eu compartilhe algo aí mais profundamente, tá? Meu e-mail, a Samara vai me matar, meu e-mail aqui tá errado. Então, é elisa@playescoladenegocios.com. Tá aqui meu Instagram, tá aqui meu LinkedIn. Aí, obrigada, Samara. E eu fico absolutamente à disposição de vocês para a gente turbinar essas empresas aí, ó,
e deixar cada vez mais esse movimento de positividade e cada vez mais de escalabilidade dentro das organizações. Mas para fechar, Flavinha, eu queria saber desse povão todo que está aqui, ó, o que colou aí nessa hora que a gente ficou juntos? O que você leva de bom dessa hora? Coloca aí no chat para mim, por favor, para eu ficar mais feliz, ainda mais. O que você leva? Ô, Flávia, dá tempo de abrir o microfone e pedir? Dá sim. É? Depois de tudo que a gente ouviu, a vontade que dá é de continuar falando, né? Muito legal, a Júlia já colocou ali, ó, disciplina e encantamento. Boa, boa. Isso aqui tem sido meu mantra, viu, Júlia? Nesse ano, disciplina, assim, ó, palavra de ordem, consistência, e aí, claro, o encantamento ajuda a manter as pessoas com a gente, né? A envolver essas pessoas ali. Gostei. O que mais, gente? O que vocês levam? O que vocês levam dessa hora? Muitas ferramentas, muito bom, atualizadíssimo. Obrigada a todos pelo momento. Que legal. Ai, Luiz, ficou triste. Perdeu um pedaço, Luiz. A gente vai mandar a gravação. Boa. Luiz está em São Paulo também. Olha, estaremos aí no final dessa semana. Muito bom. A Michele, disciplina e velocidade. Obrigado. Ah, o Luiz falou obrigado. Ensino e autonomia, legal, capricha, gente, isso aqui é ferramenta de venda, inclusive, quem está ali, ó, diretamente na área comercial, né, tá ali, disciplina e consistência, velocidade, gestão escalável, boa, Marcelo, vamos pensar nisso, não adianta a gente só preparar a empresa, senão as pessoas, né, para essa escalabilidade. Muito bom, muito bom. É até Flavinha. difícil escolher, né, Elisa, essas palavras. Fiquei pensando aqui, anotei bastante, valeu pela dica do papel. Escrevi muito. E tem algo que você falou, assim, como a gente às vezes não se dá conta disso, né, que o microgerenciamento não ajuda. E eu acho que é o que a gente faz de melhor. Sabe? A gente precisa mudar o mindset e dar mais autonomia e liberdade para as pessoas, né? Porque isso também faz com que a pessoa se engaje e tenha vontade, né, de ficar onde ela está. Então, isso com certeza faz muita diferença mesmo. Não sei se faz para vocês, pessoal, mas assim, com tanto tempo trabalhando com liderança, a gente vê a diferença daquele líder que faz o microgerenciamento e aquele que não faz. A diferença nos times é uma coisa muito, muito legal. Eu anotei muito aqui e eu acho, Elisa, que a gente pode sim procurar outras possibilidades de você estar aqui conosco, né? Seja em Jaraguá, em São Bento do Sul, ou alguma outra regional que está aqui presente também. A gente tem também pessoas de todo o estado aqui participando. Aqui, ó, o Marcos colocou que foi muito legal o insight sobre mentalidade de valoração. E assim, ó, Marcos, isso está no radar da BRH de trabalhar autoconhecimento, autoconfiança, porque é algo fundamental mesmo. Né, muito importante para conhecer e valorizar. A autonomia gera mais confiança na equipe em si mesmos. É um tema, assim, realmente bastante importante. Vamos ver se mais alguém escreveu. A Sol lá em cima, ó, gerar movimento e fazer as pessoas se sentirem capazes na equipe. Exatamente, total. Porque não é só uma questão de delegar, é uma questão de fazer as pessoas se sentirem capazes de realizar aquilo que elas receberam, né? Então, aí mora uma chave de sucesso. E o começo da tua fala, Elise, é algo que a gente sente muito nas organizações, que é a questão da velocidade. Né? A gente está sentindo bastante esse movimento, né, de fazer mais rápido, de repensar tudo que já foi feito, de rever processo. Então, a gente tem muitas empresas que hoje passam por isso, né? E o nosso querido Paulo quer falar isso, Paulo. Tá com a mão erguida, fica à vontade. Não, primeiro, parabéns, Elisa. Obrigado, Flávia, por trazer essa oportunidade para a gente também. Eu só queria fazer uma sugestão, né? Muita gente assiste essas palestras e
e ver diferenças entre liderança, estilos de liderança e tudo. E as pessoas, eu acho que tendem a pensar assim, eu sou um líder escalável, né? Eu já aplico isso no meu dia a dia, eu sou, né? Não querendo dizer que não é, mas acho que o autoconhecimento mesmo talvez seja muito importante para a gente não cair talvez assim, é um comportamento típico, né, de achar que está fazendo já né, o que está vendo aqui na tela, né? Acho que seria legal talvez a gente fazer um teste, alguma autoavaliação, né, uma bateria de perguntas que nos ajude a confirmar, não, eu sou escalável em determinados momentos, né, em outros momentos eu sou um cara que, né, tarefeiro, né, que a palavra, sou tarefeiro em Isso, outros exato. momentos, então, assim, eu acho que esse autoconhecimento é importante, sabe? Para a gente poder, de fato, aplicar isso que a gente está aprendendo e evoluir, crescer com esse treinamento. Total, total. Ótima Perfeito, Tom. ideia. Ótima ideia. Muito bom. Excelente. A gente pode, quem sabe, transformar isso aí com a colaboração e ajuda de vocês em um grande assessment também, né? Como é que a gente percebe ali no dia a dia se eu estou fazendo quais ações, isso me sinaliza mais que eu estou caminhando pelo escalável ou que eu estou caminhando pelo tarefeiro. Muito bom, Paulo. Gostei. Ó, não estou falando, A gente gente? já fica assim com muitas ideias, né? Muito Nossa legal. Senhora, eu fico doida. Metade da ideia, metade da sua ideia sempre está na cabeça de outra pessoa. Então, é sempre assim, ó, quanto mais a gente compartilha, mais a gente leva. Gostei. Deixa eu só... Samara vai anotando aí. Parabéns, Elisa. Ótimo conteúdo, pela maneira didática e entusiasmo, né? Que compartilha, excelente. Energia maravilhosa. Aqui na Moldemac também estamos praticando pequenos grupos de várias células e trazemos conforme o perfil dos colaboradores, eles para dentro desses grupos, para assumirem mesmo uma autonomia, responsabilidade, etc. E está funcionando bem, olha aí, ó. Que ótimo, muito grata por compartilhar. Então, pessoal, eu quero tirar foto, Amanda, do pessoal. Então, se alguém tiver disponibilidade, né, para abrir a câmera, para a Amanda tirar fotos bem lindas aí desse encontro maravilhoso. Foi muito bom, gente. Né? Quem está de máscara sorrindo Tati. com os olhos. Olha aí o Sidney, olha aí, ó. 1, 2, 3 e... Só um minutinho, que nós estamos com a sala cheia, são 3 telas. Só um Nossa, minutinho, que tá? chique, Amanda. Eu também vou pegar meu celular. Como a gente tá chique, gente. Mais uma tela, sorrisão. A gente não sabe em que tela até Daí assim, aí todo mundo fica sorrindo, tá, gente? Permaneça com sorriso, é isso, né? Agora mais uma. 1, 2, 3 e... Aê! Perfeito. Gente, olha, gratidão, Elisa. Obrigada, a nossa energia toda aqui para ti. Grata mesmo por todo esse conhecimento que você compartilhou, essa energia deliciosa. E vamos aí estudar, então, essa possibilidade da gente fazer talvez um treinamento sobre isso, né? Por que não? Né? Para trabalhar todos esses comportamentos, eu acho que caberia. Agradecer aí todas as empresas, todas as pessoas que estão aqui conosco e que confiam aí no nosso trabalho, né? E fica aí o nosso super agradecimento. Um beijo bem grande. Não esqueçam de responder a avaliação. Isso, desculpa. A Amanda me pediu para não esquecer, eu já estava esquecendo. Adorei vê-los, viu, gente? Adorei mesmo. Obrigada, gente. É isso, Julie. Estou fazendo certo, Julie? Maravilhoso. Parabéns, Elisa. Logo a gente... Obrigada, Ai, muito bom. Até mais, pessoal. Uma ótima semana. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.